Mais um podcast da Fran Franceschi no ar e eu tô tão feliz, gente, diretamente de São Paulo, porque assim, eu não sei vocês, mas eu fico assim muito emocionada quando eu já admiro que eu consumo um conteúdo rico, super inteligente e profundo e essa pessoa nada mais, nada menos está aqui na minha frente, Tetê Conde, a Queen. Eu tô tão feliz, Stephanie, de você estar aqui comigo hoje no podcast da Fran Franceschi. As pessoas conhecem esse Stephanie? Ou é Tetê Conde ficou? Eu acho que Stephanie só realmente meus pais, meu irmão. E eu acho que faz, desde que eu tenho, sei lá, 10 anos, nunca ninguém mais me chamou de Stephanie. É o Tetê Conde. Sempre. Agora vamos falar sobre essa sua trajetória maravilhosa, porque como que eu conheci você, cheguei até você? Com uns conteúdos super inteligentes de estruturação, falando do mercado, com uma tal naturalidade de assuntos que eu falava assim, gente, mas essa moça é nova, como ela tem tanta profundidade e conhecimento sobre isso? Então, como começou? Você falou assim, não, agora eu vou levar isso pro digital. Na verdade, eu contei essa história algumas vezes, mas são uma junção de fatos, que eu sempre falo, né? Quando você olha a história no capítulo 10, você começa a entender o porquê aconteceu, no 1, no 2, no 3. E, basicamente, eu sempre fui uma aficionada por moda. Sempre, mas, assim, aficionada no sentido de gostava, consumia da forma que eu tinha. Então, começou como revistas, depois a gente entrou um pouco na era digital, e entrou os blogs, até chegar o Instagram, e eu era aquela pessoa que consumia. Simples assim. Só que eu não me via tendo nenhum trabalho, exercendo nenhuma profissão dentro desse mercado. Eu não conseguia me encaixar. E naquela época, eu tô falando, nos anos 90. Então, eu via muito... Eu tenho uma prima que sempre foi muito minha referência em termos... o nome dela é Adriana Heck, Dri. E a Adriana sempre foi muito envolvida na moda, DJ, PR... modelo, desfilava. Só que era um outro momento. A Adriana surgiu nos anos 70, 80. E... ela tinha a gente via uma fase muito clubber do universo mundo mix, então assim, é um outro mundo, e eu tinha ela como uma grande referência, só que eu nunca conseguia entender tipo, aonde que eu encaixaria profissionalmente, e dentro dessa história, a minha vida foi levando, fiz colégio, quando fui prestar vestibular, eu não tinha outra opção a não ser administração ou publicidade, eram essas minhas duas opções, na verdade tinha uma terceira, que eu desisti no meio, que era engenharia de produção, porque na minha época tava muito, vou colocar assim, era tendência se fazer engenharia de produção. Mas eu tava entrando nessa história de publicidade, então eu não me encaixava. Eu falei, bom, o que eu vou trabalhar na moda? Eu vou ser estilista? Eu não tinha dom pra isso. Eu vou ser cool hunter? Não era tão disseminado ser cool hunter assim. E também, assim, a gente tinha pouquíssimas marcas na época que faziam essa multimarca e buscavam peças lá fora. A gente tinha, sei lá, Daslu na época, na NK, mas assim, contava nos dedos. E realmente eu me via numa situação que eu não enxergava o que eu ia fazer no mundo da moda. E meu pai, administrador, falava, filha, acho que a administração é uma ótima profissão para você poder fazer tudo. Se algum dia você quiser trocar, eu quero sair, eu tô trabalhando hoje com beauty, eu quero largar, eu quero trabalhar numa corretora ou numa incorporadora. Você poderia fazer várias coisas. Então ele falou assim, eu acho que é mais múltiplo para você do que decidir agora, com seus 16, 17 anos, o que fazer pro resto da vida. E aí nessa história, o pai de uma amiga minha já tinha uma agência de publicidade indoor, tio Pedro Babá Stefano, e aí nisso eu tinha essa referência. Bom, meu pai administração, tio Pedro publicidade. Prestei vestibular, na hora eu passei em publicidade e passei em administração, e aí eu resolvi, falei, bom, eu acho que é isso que eu vou fazer. Primeiro ano, administração de empresas, eu tinha uma aula chamada empreendedorismo. Falei, é isso que eu quero. Empresas, estruturação, operação e etc. Então, assim, em termos de escolher, eu fui muito bem sucedida. E a moda nessa história eu era só uma grande telespectadora. Via, conhecia, gostava. Eu tenho uma história muito interessante que, quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, a Dior fez uma campanha com a Gisele, muito famosa, que é um ensaio fotográfico, assim, super marcante, e meu pai viajava a trabalho, e eu sempre pedia, pai, traz as revistas internacionais, porque lá custavam, sei lá, $2, e não tinha aqui tantas opções. E aí, nisso, meu pai trazia, eu lembro que a primeira vez eu vi, 10 para 11 anos, eu abri a contracapa da Vogue e tinha esse grande ensaio da Gisele com uma bolsa branca. E aí, nisso, eu falei, pai, essa bolsa que eu quero de aniversário. Eu nem imaginava valores, nada. Meu pai falou assim, filha. E aí, meu pai brinca até hoje, né? Pô, eu sempre soube que a moda ia te achar em um determinado momento. Eu só não sabia como, que horas, por quê. E aí, minha vida continuou. Então, imagina, eu parei nessa história da faculdade, fiz 4 anos de faculdade,
Comecei no mercado financeiro, trabalhando com estágio, foi minha grande escola. Mudei pra assim, fiz várias coisas. E eu comecei a trabalhar com várias coisas, só que eu trabalhava muito nessa área mais administrativa, e eu sentia, o meu olho não brilhava. Aí teve e aí eu, sabe, pingando, né, trabalhando numa startup de tecnologia, até que um grande amigo meu falou, olha, eu acho que você tem que trabalhar no marketing e eu tenho um cargo pra você. Era uma empresa de bebida, e era bebida suco de mistura, e que basicamente como funciona, né? Suco de mistura, igual Red Bull. Sim. Você posiciona com uma parte de experiência, venda, marketing, campanhas em estabelecimentos que vendem, que é o on-trade. E aí, eu fui para esse mercado, eu fiquei 6 anos. E foi minha grande escola. Eventos, marketing, construção de campanha, construção de ativações. E eu fiquei de 2016 até mais ou menos 2021 para 2. E aí, que momento que você parou nessa trajetória toda? Porque você tá falando tudo isso, para mim, eu falei, meu Deus, essa mulher deve ter uns 40 e poucos anos. Você é super nova, mas a gente também sabe que o fato de estar aqui em São Paulo, as coisas acontecem, né? Mas em que momento que você olhou tudo isso para entregar no digital como uma grande possibilidade? Só um detalhe importante. Eu comecei a trabalhar no mês seguinte que eu fiz 18 anos. Porque eu não podia trabalhar antes com 17. Porque era estágio. Na verdade, eu trabalhei com 17 anos com aqueles trabalhos no Shopping Ibirapuera, de tipo vendedora, caixa, sabe aquele de Natal? Sim. Mas meus pais sempre foram muito categóricos, você precisa trabalhar. Não é, além de ser muito rigoroso com essa história de educação, estudo, etc., trabalho. Então, imagina, dos 18 até os 30, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E, na verdade, o que foi um grande divisor de águas para mim foi porque, em 2018, eu quis abrir minha própria agência de marketing de experiência. Que a gente também vai falar sobre ela também. É que minha agência, na verdade, ela foi uma situação que eu já prestava serviço para as empresas. Quando eu saí da Live, eu comecei a prestar serviço para algumas empresas. E aí, bares, restaurantes, casas noturnas. E aí eu abri a minha própria agência. Foi lindo e maravilhoso. 2018, eu vivi um sonho. 2019, um sonho mais lindo ainda, porque o mercado de eventos em São Paulo estava explodindo. 2020 chegou a pandemia. Meu negócio acabou do dia para a noite. Simples assim. E aí, nisso, eu tinha negligenciado muito o digital, porque meu mercado realmente não... Eu era muito intermediária, né? Então, eu fazia e tinha o social media, o time de digital que acabava tocando essa outra parte. E aí, eu comecei a correr contra o tempo para conseguir estruturar a minha agência para sair do físico e pro digital. Nessa loucura, já estava casada, então, assim, foi uma mudança radical de, bom, como que a minha empresa vai se transformar agora? E assim, como meu pai fala, né? Ou é no amor ou na dor. Foi total na dor para conseguir se reestruturar e começar, sabe, construir alguma coisa no meio da pandemia rolando. Então, o digital entrou quando, imagina, né? Eu tinha já esse meu Instagram, 15 mil seguidores. E eu via minha enteada, com seus 10 para 11 anos, Isadora, que eu falo, gente, é muito engraçado, eu falo sempre Isadora, ninguém nunca vê Isadora, mas ela é low profile. Isadora já era muito heavy user de rede social. Porque geração alfa, né? Nasceu com isso. E ela já tinha essa história do TikTok há muito tempo, porque era Musical.ly e ela gostava de música coreana. E eu via sempre ela mexendo, mostrando. Nessa época, eu falava, Isadora, como essas bandas, né? De K-pop, tem tantos seguidores, tem um ecossistema. Eu lembro até uma vez que eu fui comprar um presente pra ela na Liberdade do Blackpink, que era a banda que ela gostava, que ela não gosta mais, porque ela já superou essa fase. E aí nisso, tipo, um mundo, né? Um mundo de artistas, um segmento muito grande. E aí nisso foi quando eu comecei a conversar com ela. Eu falei, não sei mais o que eu faço, porque minhas redes sociais não tem mais sentido com o que eu sou hoje, não tem mais sentido com o que eu faço. Aí ela, do absoluto nada, falou assim, por que você não explica no TikTok as coisas que você explica pra mim? E nessa época, foi umas semanas depois do Met Gala. E eu assisti com ela, e eu tava explicando, eu falei, olha, essa pessoa tá usando isso, essa pessoa tá fazendo isso, essa é a marca. Ela falou, eu acho que ia dar super certo. E super deu. E aí nisso eu comecei, eu me sentia um dinossauro, né? Não sabia nem clicar, e eu falei, bom, eu vou ter que achar tutorial como que eu consigo fazer isso. E aí foi uma construção. Primeiro vídeo ruim, o segundo vídeo mais ou menos, terceiro vídeo até eu começar a engatar mais ou menos como eu gostava de falar e o que eu gostava de falar. Mas, gente, eu confesso pra vocês, no começo é igual um relacionamento novo, é delicioso, porque você não tem pressão, você não tem polêmica. É mais fluido, você né? tem
Você pode fazer o que você quiser, então você não tem essa história, tipo, não, tem que fazer uma estratégia, tem que pensar nisso. Claro que eu tô numa fase agora que muitas coisas já aconteceram. Sim. Mas assim, eu via um mar aberto de coisas que eu podia falar, trazer, de conteúdos, de ideias, de temas. E acaba sendo muito o seu cartão de visita, né? Porque a sua análise, quando você fala de marca, é exatamente que aquela marca tá olhando e fala, eu preciso dessa moça para falar com essa fluidez aqui pro meu pessoal. E aí, então, você teve uma transformação na academia, ou seja, na TT Academy? É que, na verdade, a TT Academy surgiu muito depois. Depois de tudo isso, mas foi porque você foi analisando o mercado e foi se moldando, ou uma coisa que hoje o que você tem na TT é o que você sempre quis? É que o que eu sentia muito, imagina, eu venho de uma faculdade de administração de empresas. Eu falo, a minha faculdade me ajudou e me ajuda muito em termos assim, eu só consigo analisar um relatório, por exemplo, o Grupo Asas acabou de soltar hoje o relatório de faturamento e de toda a construção deles desse último, acho que trimestre, e eu só tenho capacidade de analisar isso porque eu fiz uma faculdade de administração. E, claro, eu poderia ter feito outras especializações depois? Poderia, mas a faculdade me deu muita base. Então, eu só simplesmente uni algo que eu amava, mas que eu via de uma forma assim... que era um outro mundo, que parecia que não se conectava com um mundo que eu tinha esse ensinamento, que é a moda. Então, moda, eu tinha aquela história dessa grande adoração, admiração, só que eu vim do mundo de negócio. Então, hoje eu consegui casar as duas coisas. E o público também, hoje, tem muito interesse em entender, bom, o que essa mudança estratégica está acontecendo. Sim. A TT Academy surgiu para mim como suprir essa necessidade de falar, não, aqui a gente fala de negócios de moda com profundidade. Porque não é negócio de moda que você tem uma visão superficial. É um negócio de moda que é uma visão efetiva de negócio, de valorização, de mudanças, de movimentações. Então eu quis criar um lugar em que as pessoas consumissem esse conteúdo profundo que eu gosto de falar, trazer e estudar. Eu gosto muito do seu conteúdo quando você vai muito mais especificamente para a análise do seu mercado de luxo. A sua visão para falar de profundidade me encanta muito. E o que você hoje pode trazer para a gente do que você imagina essa crescente desse mercado? Essa comunicação que o mercado de luxo vem fazendo, ele vai continuar? Ou você acredita que a gente está muito mais adiantado no sentido de falar muito e não ter na entrega? Eu vou citar Nassim Taleb, que é um grande autor, economista americano que eu gosto muito, que ele fala assim, tudo que vive por 50 anos é bem provável que continue vivendo por mais 50. E eu vejo muito mercado de luxo. Então a gente está vendo um mercado que começou nos anos 50. Na verdade, luxo sempre existiu. Sim. Não é de hoje, é que na verdade alguns players mudaram, hoje a gente tem algumas marcas, a gente tem alguns conglomerados. O que eu sinto nós como sociedade, a gente antes via o luxo de uma determinada forma, e até por conta do acesso à informação, eu vou dar um exemplo maravilhoso, minha vizinha Silvana. Minha vizinha Silvana tem 70 a mais. Eu amo ela de paixão, muito fofa. E ela esses dias encontrei com ela na piscina, quando tava calor, ela tava com óculos da Versace. Olha ela, a Silvana, com óculos da Versace, igual da campanha da Sabrina Carpenter, que acabou de lançar. Ela falou assim, Stephanie, esse óculos meu eu comprei em 91. Na verdade, ela comprou acho que na Neiman Marcus de Nova York. E ela falou assim, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá tinha tipo 2 unidades. E naquela época, se você não estava na loja, naquele momento, você não comprava a peça. Hoje, a gente vê um desfile agora, da meia hora a gente consegue comprar. Então, o luxo se tornou muito acessível. E a informação também é muito acessível. E o acúmulo de informação e a velocidade é muito grande. Então, o que aconteceu? Hoje, o que era novidade, vou colocar, tipo, 30 anos atrás, que esse óculos, que era uma exclusividade, só a pessoa estava lá conseguia, só a pessoa que estava lá tinha informação da coleção, e a moda caminhava de uma forma mais lentamente, e a pulverização da informação era baixíssima. Você tinha o quê? 3, 4 revistas que... Aí depois entrou 3, 4 sites. Hoje em dia, qualquer criador de conteúdo abre o celular e começa a falar, olha, verdade. o que aconteceu no desfile, essa informação. Então, o que acontece é que o luxo tá vivendo uma situação de, bom, como que eu lido com essa super acessibilidade no quesito informação? Não necessariamente todo mundo tem o produto, mas todo mundo sabe, conhece, entende, começa por aí. E também uma outra situação em termos assim, hoje a gente também está lidando com uma questão de confiança das marcas de luxo, que a gente cada hora descobre um processo judicial, uma questão específica das mais variadas. E essa confiança, quando você tem essa informação também muito profunda, você começa a falar, não, peraí, essa blusa aqui,
que eu pago X, ela custou 5% X para ser produzida. E as pessoas que estavam nesse processo foram lesadas. Como que eu vejo valores e princípios das marcas? Então, a gente também tem muito acesso a isso. Você sabia o que acontecia no processo produtivo das marcas há 30 anos atrás? Não. Então, hoje a gente sabe de tudo. Então, acho que o luxo está tentando lidar em relação a como ter um business hoje transparente, de valores, princípios, de sustentabilidade, e até mesmo como que você consegue criar um desejo recorrente do novo. Porque também o luxo tem também uma outra situação, que é como você encanta as novas gerações, que não tiveram uma narrativa. Por exemplo, a gente viu Gianni Versace. Exato. A nova geração não viu. Mas bem provável que sabe quem é Jonathan Anderson. Até mesmo fazendo uma analogia, eu vi um vídeo no TikTok que doeu meu coração. Uma menina fala assim: vocês sabiam que nós somos a última geração a ver os ídolos do rock vivos? Por exemplo, meu filho, se nascer o ano que vem, não vai nem saber quem é. Assim, vai saber quem é Ozzy Osbourne, porque na minha casa isso é muito forte, mas não vai ver ele ao vivo, como todo mundo teve chance de assistir desde os anos 70 até aqui. E eu acho que é muito isso. Eu acho que a moda tá passando por essa grande reconstrução de história, de narrativa. Mas o luxo sempre vai ser luxo. O luxo sempre vai encontrar uma forma de criar desejo, de ser inacessível e de vou colocar assim, de se colocar naquela posição que poucos e bons sabem. Pode ser uma história, pode ser um produto, pode ser um lugar, pode ser uma experiência. E essas marcas que já estão no mercado, sendo ela, vamos falar mais do campo nacional, e tem essa dificuldade de propor essa experiência, porque hoje todo mundo fala de propor experiências para os clientes. Como que é a tua visão para aquela marca que ela tem que propor experiência, mas que ela não pode exagerar? Porque o luxo também exagerado, ele fica brega. Como que é o parâmetro disso? E se você puder também trazer um exemplo de alguma marca. Vamos falar de uma parte mais... Falar no mercado nacional, vamos supor. Primeiro que hoje não dá para você ser só experiência sem ter um produto de qualidade, sem ter distribuição em loja. Sim. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é o primordial quando a gente pensa em marca. Porque hoje, no passado, talvez você tivesse uma experiência muito incrível e seu produto não fosse tanto de qualidade, você implacava. Verdade. Ou se o seu produto fosse com muita qualidade e o seu marketing fosse mais ou menos, talvez você perdesse dessa marca que o marketing é uma explosão. Mas hoje, realmente, é aquela história. A gente vê a quantidade de ferramentas necessárias que uma marca tem que ter para fidelizar, construir uma conexão, construir um desejo, emplacar em rede social, porque também tem isso. A gente também vê muitas marcas fechando porque não emplaca em rede social. Sim. Então, assim, pegar um exemplo de uma marca que eu acho que faz um trabalho brilhante em todos os sentidos. Marca nacional de streetwear, a Pace. A gente vai super bem. Eu acho que o Iron, da Missy, também vai super bem em termos assim. Claro que, assim, quem sou eu numa posição? Eu acho que cada um lida com seus desafios. Criar uma marca no Brasil não é fácil, porque o Brasil... Empreender, né? Falando do ramo de moda. Esses dias eu tava numa mesa que me perguntaram, Tetá, você abriria uma marca? Eu falo assim, sim e não. Sim, porque eu tenho essa vontade de ter essa prova social. Tipo, eu consigo. E não, porque também eu sinto que eu tenho uma outra dinâmica de negócio. Também tem isso, tem que escolher o que você gosta. Mas é desafiador, porque você tem um país que a gente está numa volatilidade econômica muito forte, uma altíssima taxa de juros, então é difícil você conseguir crédito. Hoje, para você, o modelo de negócio de uma marca, ele é alavancado, então você tem que ter um planejamento financeiro com capital de giro, com reserva emergencial, com aporte significativo. Hoje, o Brasil ainda, por mais seja um país que tem uma larga mão de obra especializada na moda. A gente tem o sul do país, o norte do país, dos mais industrializados até os mais artesanais, mas ainda o país não é autossuficiente. Então você também é refém de importação. Então, assim, realmente tem... E também entra o outro passo, que é você ter uma moda autoral, você ter uma moda que emplaca, exatamente. Você ter uma moda bem precificada, que também isso é muito importante, num nicho que vê valor. Então, por exemplo, quem eu acho que está fazendo também um trabalho muito bonito e começou há pouco tempo é a Francesca Monfrinati e Sasha Meneghel. Com certeza. Francesca, fã, moda contemporânea, qualidade altíssima, tem uma precificação que, na minha concepção, é justa pelo que ela faz, cria um super uma super storytelling. E eu acho que a Sasha também, com a Mont Depars, tá fazendo um trabalho belíssimo. Foi muito criticada em termos daquela história, né? Dos grandes críticos da brasilidade. Pois é.
Mas eu super entendo, porque eu acho que até mesmo o brasileiro tem uma questão de conceito da brasilidade. A brasilidade pode ser super extravagante. É o que nós somos aqui. Sim. Pode ser desde uma brasilidade normando, como Farm, como Reinaldo Lourenço, como Sacha Meneghel. Por isso, assim, então, o que é brasilidade? É a nossa diversidade, né? Que acaba atendendo a tudo. Voltando nisso que você falou, até mesmo desse momento, né? Que a gente está vivendo da economia, a gente está trazendo aí daqui uns dias temos a H&M. Uhum. Eu sou fanzaça. Eu posso dar spoiler que eu vou soltar um vídeo sobre isso. Então vamos falar bem pouco, não, assim, mas do eu que falo. você pode. Porque para mim é algo que não vai ser tão acessível, obviamente, do que a gente compra lá fora. Mas ao mesmo tempo vai ser muito bom pra gente. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma troca exorbitante de Zara. Me fala sobre esse cenário H&M com Zara agora se posicionando como uma marca premium. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente nunca pode esquecer que essas marcas nunca serão a mesma proposta do que a gente vê no internacional. Até porque a gente tem uma questão cambial muito forte. Então, até mesmo ontem eu comprei um vestido no bazar, 20 euros, tava na etiqueta. O mesmo vestido, acho que tava 250 reais aqui. Então, sempre vai ser, o que é 20 euros se você ganha em euro e o que é 250 reais se você ganha em real? Sempre a gente vai ter essa diferença. Eu acho que vai ser muito interessante a H&M. Eu chamo... Eu também falo H&M, mas eu falo H&M, né? Recebi hate no TikTok falando, porque I don't speak English enough. Então, eu acho que ficar falando H&M num país que é Brasil, português, então eu vou falar H&M. E o que eu sinto? Sinto com a minha ótica em termos analítica de estrutura. Número 1, H&M vai chegar para competir com varejo fast fashion. Quem é nosso varejo fast fashion? C&A, Renner. A Zara, num posicionamento mais premium. A gente tem Riachuelo, Renner, C&A. 3. Aí a gente tem Zara. E eu acredito que ela vai emplacar em algumas linhas de produto com algumas marcas com uma precificação maior. A H&M, na minha concepção, vai trazer 3 tipos de categoria de produto. A linha semi-básica dela, porque ela não pode trazer a linha básica por conta de precificação, porque imagina, uma regata. Ela traz uma regata de algodão. Faz sentido, verdade. A regata de algodão, sei lá, a última vez que eu fui para Barcelona, tava 10 euros. Só que essa regata de algodão vai custar 190 reais aqui. Ela já perde uma questão de estratégia de precificação. Então ela vai trazer, eu acredito que uma linha, tipo, um ponto mais básica. Ela vai trazer uma linha, a grande linha dela, que são as marcas. E de acessórios também, que são maravilhosos. Eu amo acessórios também. E eu amo biquíni da H&M. Também. E eu acho que ela vai trazer também algumas linhas mais caras. Eu acho que ela não vai trazer as grandes colaborações, como ela faz lá fora, até porque se lá fora ela já tem uma precificação alta, como ela vai trazer, imagina, não vai nem ter como ter peças assim que ultrapassem, sei lá, R$2.500, que hoje a Zara já tem. A Zara, inclusive, acabou de lançar uma linha de couro que é 3.000 acima. Então, assim, eu não acho que ela nesse momento, porque, assim, uma das coisas que as pessoas precisam entender é campanha de marketing chega até certo ponto. O que vai fazer a sobrevivência dela aqui é gestão operacional, gestão fiscal e ainda aderência de público de massa. Se ela só tiver a classe A comprando, ela não vai sobreviver aqui. Porque o quanto significa do nosso país classe A? Então, a gente está quase aí dizendo que a Zara, realmente ela está mudando todo esse cenário dela e já está indo para um valor muito caro. A gente estava acostumado a comprar até 100 e pouquinho na Zara. É que, na verdade, a Zara agora está com uma expansão de portfólio. Expansão de portfólio. Então, caríssima, já virou cara. Então, hoje em dia, ela teve que fazer isso aqui no Brasil porque ela estava num posicionamento igual da Renner e da C&A. Então, se ela não aumentasse a precificação, como funciona na minha concepção? Isso, explica pra gente que eu também quero saber disso. Gente, isso é Philip Kotler, né? É o pai do marketing e ele tem a metodologia dos 4 Ps. Gente, isso vai fazer 100 anos daqui a pouco dessa metodologia. Que é preço, praça, produto, preço, praça, produto. Agora esqueci a última. Não, preço, praça, produto. E o 4, promoção, que a gente pode colocar posicionamento, marketing, estratégias nesse âmbito. Então, assim, preço é muito importante. A gente viu a Alo Yoga agora. A Alo teve que construir uma precificação que ela fosse, ao mesmo tempo, num nicho luxo. Então, ela é um nicho de lifestyle e esporte, mas ainda tem uma precificação maior porque ela é luxo aqui.
Sim. E aí nisso a gente tem, por exemplo, hoje, a H&M vai vir para competir diretamente com a Zara. Sim. Agora, eu acredito que eles, nesse primeiro momento... Gente, a Zara tá mais de 30 anos no país. Então, ela tá acostumada com tudo, ela já viu tudo. Ela sabe todas as nuances do nosso país. Nosso país é muito diverso. A gente tem desde pessoas hoje numa temperatura 0 graus até a gente em temperatura 40 graus. E uma cultura também de estilo, de compra diferente. Então, hoje a Zara, por mais que ela... tem uma mesma proposta no mundo, aqui no Brasil ela está há anos-luz de distância. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da H&M que eu vi essa marca há 30 anos, então eu posso colher todos os acertos e erros e aprender e começar numa estratégia muito mais assertiva. Então, a gente começa que o primeiro e mais importante, precificação. Ela vai vir com que preço? E que tipo de produto? Aí a gente tem a segunda situação, aonde ela vai estar? Porque as pessoas, porque a H&M está investindo muito no país, ela vai abrir 4 lojas. Para uma H&M, ela precisa abrir 100 lojas no nosso país para ela ser competitiva. E eu tenho certeza que se eu te perguntar qual que é o maior grupo varejista do país, você sabe qual que é? A Zara? Não, o maior grupo varejista do país, brasileiro? Não, brasileiro? A Renner? Renner. Então, assim, imagina... E a gente tá falando de uma Renner... E eu vou também te falar de Renner daqui a pouco. Eu amo. E Renner é uma potência, explodindo. Grupo Guararapes, que é da Rachelo, também tá explodindo. Não, gente, lucro líquido aumentou 151%. Fizeram uma super reestruturação operacional. Então, assim, postaram isso há 2 dias atrás. Então, a H&M vai vir em um país que, ao mesmo tempo, tem uma volatilidade econômica, mas tem players muito sólidos. Então, aonde que ela vai abrir loja? Eu sei que ela vai abrir loja, são as 4 primeiras que vai aqui em pra São Curitiba, Paulo. pelo amor de Deus, que eu amo. Acredito que logo vai, porque eles sempre, são os polos as ali, estratégias sempre abrir em polos. Mas aí a gente tem essa parte. Então, a gente tem preço, praça. Aí a gente, como eu falei, promoção, a gente já tá vendo essa história do que ela vai fazer em termos de marketing. A gente viu um primeiro vídeo, né, com acho que foram 34 personalidades, e Gilberto Gil, e Carol Trentini, e então, assim, o que vai ser? Eu acredito que ela vai vir, como eu falei, nesse primeiro momento ela vai querer desbravar o Sudoeste, mas especificamente São Paulo, vai estar com um posicionamento bem parecido com a Zara, só que vai experimentar muito. Então a gente vai ver pelo menos 5 anos a H&M testando o país. E até porque, assim, o que eu acho que vai ser, eu vou jogar as cartas aqui, o que vai ser muito diferencial da H&M, se ela trouxer, vai ser ela tiver Pix em loja, porque a Zara ainda não tem. É verdade. Isso é máximo. Isso é cultura do Brasil. Isso, na verdade, as pessoas também não entendem isso. Não existe você vai na H&M na Alemanha, verdade. Em qualquer lugar, em Amsterdã, vai em qualquer lugar, você não parcela. Aqui você parcela. Então, muda totalmente a gestão financeira do negócio. A mesma coisa, o Pix. O Pix é um produto brasileiro, uma ferramenta, né? Que nenhum outro país no mundo tem. Então, como que você já vai vir adequada para o país? E eu acho que isso vai ser uma super vantagem se vier. Quer ver um exemplo? Shein tem Pix. É verdade. Shopee, Temu. Tetê, eu tenho uma pergunta que eu tô assim, será que faço ou não faço? Mas é impossível estar aqui com a Queen e não me fazer esse tipo de pergunta. Então a gente tá lá numa fast fashion da vida, com um produto maravilhoso. Você vai lá, tira uma foto, printa e joga para esse mercado chinês aí. E você acha a peça idêntica. Já aconteceu de ter uma qualidade assim ou outra, mas a qualidade é igual. Já aconteceu comigo, por exemplo. A mesma etiqueta. A mesma etiqueta. Vamos falar um pouco desse mercado chinês paralelo, oculto. Como que fica esse mercado que está lá abrindo uma lojinha, querendo que a gente vá e a gente conseguiu achar esse refúgio? Eu chamo isso de guerra chinesa por motivo de compliance da minha empresa, mas basicamente o que acontece isso é um efeito da globalização. Então, acho muito legal o livro do Mark Knight, que é o criador, o fundador da Nike, que ele fala a marca da vitória, que ele conta que nos anos 80 ele precisava produzir os tênis, e aí ele começou a ir para a China para conseguir fábricas que conseguissem desenvolver o produto, mas também num custo competitivo, num preço competitivo. E o que aconteceu foi que, conforme o mundo se moldou a esse formato, esse processo, construiu-se grandes potências chinesas, empresas hoje multibilionárias, que conseguem produzir em larga escala e suprem o mercado inteiro. Então, hoje, assim, a gente sabe, a maioria das grandes marcas, em termos assim, quando eu falo grandes marcas mesmo, que a gente sabe que produz China, Taiwan, Índia, acabam que eles são imagina, a maioria do mundo supre todo tipo de produto, categoria deles. Eles têm a tecnologia para o desenvolvimento,
E eles começam a ter o operacional para conseguir produzir em escala. Então, natural que eles se tornem também esses grandes polos de venda. Sim. Porque vamos supor, uma empresa, Nike, manda um tênis para produzir no seu polo chinês. Aquele tênis específico, vamos supor que eles distribuem para o mundo inteiro. Calhou. Vamos colocar que a fábrica chinesa está lá com a tecnologia, está com desenvolvimento, está com tudo que ela precisa para fazer, e ela faz. Então, o que aconteceu até mesmo nessa polêmica última do TikTok, que os chineses entraram por conta de uma guerra ali com o Trump em relação ao tarifaço, falando que eles também poderiam produzir bolsas da qualidade Hermès. E que eles produziam todos os tipos de bolsa nas milhares de fábricas. Realmente, eles têm hoje a tecnologia, a qualidade, tudo. Só que tem aquela história do peso da etiqueta. Pois é. Então, assim, hoje realmente o mundo, ele sofre muito por conta de dupes, né? O mercado da falsificação, também que eu falo da mesma forma que você tem ali, que você é o epicentro do mundo de produção, mas também você é o epicentro do mundo da falsificação. Então, sua credibilidade tá um pouco complexa ali. Mas, assim, hoje o mundo se estabeleceu nisso. Então, aí vai muito de uma conscientização em termos, bom, eu quero comprar a peça na metade do preço, neste cliente, nessa plataforma, nesse site, mas eu sei o que isso pode custar em termos ambientais, trabalhistas. Mas, assim, realmente eu acho que é uma das questões mais complexas hoje da moda, porque a gente vê realmente cada vez mais aquele documentário, O Abismo do Consumo. Sim, sim. E acho que esse é o nome, né? Abismo do Consumo. E a gente vê que o mundo está acelerando nessa produção desenfreada de peças que não tem mais para onde escoar. Eu até vou. É minha próxima pergunta, já vou pegar um gancho disso daí. O que é a sua visão disso, como assim, está crescendo cada vez mais, o consumo aqui é muito mais fácil a gente fazer uma compra. A sua visão é que como que a gente vai ficar cada vez mais? Ou você acredita que vai ter um momento em que a gente vai ter um resumo de... O apocalipse, acabou. Não digo assim, acabou, mas que a gente se torne mais consciente. Eu já vejo que vem uma geração mais consciente nesse sentido... ou não. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo é uma geração que é muito mais consciente, tem muito acesso à informação e também está vendo efeito colateral forte, porque, por exemplo, é difícil a gente pensar nesse efeito colateral há 20 anos atrás. A gente não tinha essa proporção. Não tinha. Existia Shein há 20 anos atrás. Existia há 15. Então, assim, e também ela não era há 15 anos atrás o que ela é hoje. Então, eu acho que hoje essa geração ela consegue ter uma consciência muito maior. Para mim, assim, em termos... sustentabilidade falando, a gente tem uma questão ambiental e uma questão trabalhista. Também a gente vê esse mundo que ele é pouquíssimo regulamentado. Que também entra também no luxo a questão dessa história da confiança. Então, mas ao mesmo tempo é uma geração que quer comprar o dupe, quer comprar a cópia, quer comprar o barato, porque quer comprar. Então, realmente, a gente está passando por uma questão da sociedade que... É a educação. Muito é a dopamina, do algoritmo. Então, você quer comprar, você quer ser, você quer ter, você quer fazer. Isso sempre existiu, mas agora isso é potencializado num nível surreal. Então, no seu ver, assim, pode ser uma questão que a gente cabe daqui para frente trabalhando mais a educação, no sentido de dar informações. Eu vejo, por exemplo, o governo francês de Macron. O Macron está batendo muito nessa questão de leis da sustentabilidade. Então, fast fashion não pode fazer propaganda, a fast fashion, ele aumentou as tarifas para produtos importados. Então, assim, ele proibiu que todas as marcas queimassem seus estoques em território nacional. Então, eu acho que o mercado também... na verdade, eu sempre falei, isso é muito louco, né? Tem um vídeo que eu falo, vai começar a doer para a guerra chinesa quando os governos começarem a colocarem leis soberanas, vamos colocar assim. E, teoricamente, já está acontecendo. Claro que não na medida como precisa, mas já está acontecendo. Então, eu vejo que cada vez mais essa mobilização governamental, essa mobilização em alianças de vários países para conseguir conter isso, porque isso é uma catástrofe. E realmente a gente está chegando em situações que... Até que ponto isso vai? Eu não acho que isso vai impedir a Shein de existir. Não. Mas vai começar a remodelar o modelo de negócio. Você não pode mais produzir 1.000 por dia, você vai poder produzir, tipo, 30. E vai ser assim. Não é fácil, né, também. E como que você enxergaria o consumo do brasileiro, especificamente? Como que esse brasileiro maravilhoso, como que você enxerga esse consumo quando você... Vamos falar versus, sei lá, o europeu. Mas o Brasil, eu vejo que a gente consome de tudo e a gente gosta de tudo, é incrível. É que eu amo que sempre comparam com os europeus. Tipo, por que europeu? Porque pra mim, eu acho que quando a gente fala de moda, eu tenho 42 anos. A gente tem a Europa como esse, né, essa comparação maravilhosa. Mas enfim, só foi uma comparação. Mas como que é o brasileiro mesmo? Como você enxerga o consumo brasileiro?
Primeiro que eu acho que os americanos ganham qualquer coisa de lavada em termos de consumo. Europeus, eles têm uma mentalidade muito diferente, mas brasileiro é muito consumista. A gente ama. Imagina, nós somos um país emergente, nossa quinta maior indústria é moda, é têxtil. Então, assim, nós, falando moda, né, beleza, a gente ama. Então, nós somos um público, né, um povo que ama estar por dentro de tendências, ama falar sobre tendências, ama trocar, ama comprinha. Então, assim, eu vejo que, primeiro que o consumismo está no mundo inteiro e o brasileiro é mais uma fila do pão. Mas assim, se a gente for ver em termos... Por isso que eu acho que agora as marcas grandes estão vindo mais para o Brasil, porque vem uma oportunidade também de crescimento e consolidação do território. Isso quer dizer que, mesmo a gente tendo um país muito vasto, ainda tem muita oportunidade de consumo. Mas você consegue enxergar o brasileiro com uma certa exigência e você acredita que o mercado lá fora olha a gente como pessoas que, de fato, assim, a gente sabe o que consumir e a gente tem... a gente olha para a qualidade ou, no meu ver, a gente consome tudo. A gente consome tudo. Até porque a gente não é um país... É um país criado na educação de consumismo. Então, por exemplo, nossa, eu falei mas assim, nós não somos um país com um sistema educacional muito engedrado na população a ponto das pessoas saberem medir valores. A gente é um país emergente, que as pessoas às vezes não têm nem acesso a Shein. A gente não pode esquecer isso, que é o que eu amo quando o João Adib fala, né? O Brasil de vários Brasis. São Paulo, Curitiba, grandes cidades que a gente sabe que são polos comerciais que têm muito acesso a uma coisa. Agora, o Brasil todo não é isso. Então, assim, o que eu vejo nós somos um país que, por conta de... Eu não posso também até falar, né? A guerra chinesa também trouxe muito acesso. Imagina, às vezes você tem uma menina de 20 anos que não tem tanto dinheiro, você pode comprar o vestido do momento na Shein, porque você tem a oportunidade para isso, e é aquele preço do que você tem que ir na Zara ou em qualquer outra loja e gastar. Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele é consumista, a gente também é muito ativo em redes sociais, isso mostra que a gente está também consumindo muito conteúdo, e naturalmente o efeito colateral disso acaba sendo moda. Gente, não vou falar nada, né? Mas morango do amor é o surto. Exatamente. Tipo... Ainda bem que você falou. Obrigada. Indústria alimentícia. Então, assim, isso virou uma tendência em rede social. A indústria alimentícia agora tá morango R$65 o quilo. Exato. Então, assim, a gente gosta de consumir tudo. Então, moda acaba sendo um efeito colateral. A gente também tem um país que produz muito. Então, sabe, como que é aquele ditado, né? O une útil com o agradável. E eu acredito que é assim. A gente ainda não tem uma conscientização. Não temos, tá ali a nossa 25 de março, né? Não tem. Não é nem questão de 25, mas uma conscientização como de educação como um sim. todo. Não, mas eu digo assim, dessa questão do consumir tudo, tá ali a resposta também da 25. Há anos, né? Aquilo ali é uma muvuca, né? Mas se você for ver, sabe uma das coisas que eu acho muito interessante? Que até mesmo pegando essa conexão com o Trump ter colocado... Tipo, o que é 25 de março perto de tantos outros polos de todos os tipos de serviço, produtos e negócios de vários outros países? Especialmente o Oriente. Então, assim, tipo Índia, China. Então, assim, o que eu vejo às vezes a gente olha, tipo, o Brasil, será que o Brasil teria uma noção de sustentabilidade? Sim, porque a gente tem informação para isso, mas não porque também... Esses processos sustentáveis ainda no Brasil são muito difíceis. Vou dar um exemplo. E tem uma lei que estava para ser aprovada há 14 anos de teste em animais no Brasil. Ela acabou de ser aprovada. Demorou 14 anos. Tem país que não tem teste em animal há mais de 14 anos. Então, assim, ainda a gente está caminhando muito. Mas tem notícias boas. Eu vejo que tem notícias muito boas. Então, assim... e também eu acho que pelo advento das redes sociais, as pessoas conseguem estar mais a par do que está acontecendo. Então, era muito difícil. Eu lembro que, assim, a minha mãe era uma das únicas pessoas que via rótulo e via se era pet approved ou free of parabenos, né? Tipo, não tinha parabenos. Hoje, você pode entrar no TikTok e você vê um vídeo explicando por que isso faz mal, por que não é correto. Então, assim, eu acho que nós, como sociedade... vamos usufruir muito dessa informação para falar, não, peraí. E é claro que a gente agora vai ter que jogar esse mundo tácito, né? Como que, tá bom, a gente prega a sustentabilidade, mas como que uma marca consegue ser sustentável no país, tipo uma Stella McCartney, que é um super case, é plausível isso no país? A Normanda é sustentável, mas é plausível? Ou ela só vai ser uma marca de luxo de altíssimo valor porque o processo produtivo sustentável é difícil, é oneroso? Então, assim, ainda a gente tem algumas questões ali. André Carvalhal é um ótimo case que ele conta bastante sobre isso, sobre o projeto dele de sustentabilidade. Vamos falar então da Renner com essa pegada da sustentabilidade, sim, que para mim é um case. Eles olharam e foram super assertivos. Para você sim, ou ainda tem o que caminhar? Não,
A Renner, na verdade, fez um ato histórico nessa última publicação de resultados, porque foi pela primeira vez na história uma publicação com valores efetivos de sustentabilidade. Assim, eu acho a Renner a Renner é uma potência, nossa maior varejista, é uma empresa brasileira, então com muito orgulho a gente fala, a Renner é brasileira. Eu acho que eles têm diversas estratégias muito especiais que outras marcas acabam não tendo vou colocar assim, essa corrida muito forte para fazer acontecer. A história do Roberto Cavalli é super legal. Não é a primeira vez que a gente vê uma marca fast fashion fazendo collabs, mas em termos de democratizar a moda de luxo para o brasileiro, isso é muito especial. Eu acho muito legal também o que eles fazem em termos de merchandising com artistas. Isso também possibilita muitos artistas a entenderem como moda funciona. E também o fato que a Renner está em todos os lugares. E ela gente, a Renner é uma das empresas mais saudáveis. Eles passaram por diversas movimentações muito interessantes nos últimos tempos. Uma ação super sólida na bolsa. Então, assim, para mim é eu sempre falo muito bem, né? Eu trago como case de sucesso. Quanto mais eu ganhar, mais eu vou investir em ações de alguns grupos, e Renner é um desses grupos, e assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo que eles também estão numa corrida tecnológica. Imagina, você ser uma empresa brasileira e tá correndo tecnologicamente para você evoluir em todos os sentidos. Tanto essa parte, tipo, da inteligência artificial em processos, quanto a parte de sustentabilidade, em um país que, às vezes, depende dos concorrentes virem para aí as empresas começarem a se mexer. É muito especial. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Realmente é um grande desafio, né? Porque às vezes você fala, peraí, ao mesmo tempo você tem uma conquista territorial, uma coisa meio poder da guerra, né? Como que é aquele nome daquele livro? A Arte da Guerra. Então você tem uma questão assim, você tem uma conquista territorial muito forte, porque é o que eu falei, como que uma Zara vai competir com... A Zara já consegue competir bastante em termos de quantidade de lojas, mas qualquer outro player novo enfrenta grandes questões em relação a você estar em todos os lugares, ou nos maiores polos, ou nos maiores shoppings do Brasil como um todo. Então ela já tem uma consolidação territorial muito forte. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas voltando. Eu sinto que nós, brasileiros, a gente tem um viazinho para tudo dar errado. Então, uma marca nova, isso daí não. A gente tem aí a gente começou a falar da Sasha, nem começou e já detonaram a marca. Porque isso vai fechar, isso não vai dar certo no Brasil. Por que a gente tem tanto esse pé frio com essa coisa que quando vem pra gente, a gente quer minar, a gente já quer acabar com a marca? Antes mesmo dela começar. A Alamo é uma dessas, né? Não, rolou uma situação em rede social que não vai vingar, muito caro. Gente, mas não tem... Por que a gente tem... Você acha que a gente tem esse... Culturalmente falando... Esse ranço, assim... É que eu não queria entrar nesse... assim, a gente vai para a história, né? Então, é muita construção do nosso país. Então, a gente é um país colonizado. Então, naturalmente, a gente tem... É lógico, né? Eu não vou escavar as histórias de mais de séculos atrás. Mas, basicamente, colonização. Então, nós somos um país colonizado. A gente tem ali o quê? Sempre essa visão em termos tanto cultural, social, até mesmo tipo de religião, de olhar... principalmente outros países internacionais, no sentido assim, não, faz muito melhor, tem muito mais sentido, o produto é muito melhor, e eu acho que isso virou um estigma brasileiro. Mas eu acho que com o tempo, de novo, muito feliz que as redes sociais trazem informações para falar, não, peraí, para toda afirmação, vamos pensar realmente se isso é real. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas porque no Brasil não dá certo. Peraí, o que é não dar certo? Entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito essa questão de um olhar analítico de negócios. E que já é um costume já do brasileiro, né? A gente já detona, que eu acho que, assim, né? rola uma coisa da galera de... Vamos ser sinceros, né, gente? Falar mal em rede social... Vira muito. A Camila Coutinho falou uma coisa muito especial uma vez. Ela falou, quando você fala mal, você cria um ticket na rede social que aquelas pessoas que também não gostam, apoiam o que você fala, começam a te validar. Então você cria uma comunidade com base nisso. E você se sente bem, você fala, nossa, deu certo. A questão é que quando você fala mal de algo, eu acho muito complicado. Porque se você não sabe de todas as vertentes, se você também não tá na mesma posição, é muito difícil de você bater no peito e falar, eu sei, se deu mal. Você tem uma empresa que tem a mesma construção, que tem o mesmo posicionamento e a sua deu certo, que ela deu errado, então não fala mal. Exatamente. Porque você não sabe o risco, nem o nível de pressão, nem a tomada de decisão, nem o que levou àquela situação. Entre tantas coisas. Você acredita que já está terminando o nosso bate-papo? Nós já estamos no final do final.
Foi demais. É uma aula. Juro, quando eu consumo você no Instagram... Eu só penso que eu fiquei... É um ali, ó, passa assim, sabe assim que você vai passando? Porque você é maravilhosa, você traz esse conteúdo fluido. E é uma aula, né? Tanto que o pessoal aqui do estúdio já fez aí um mestrado já. E a gente faz uma pergunta aqui no final. Entre tantas coisas que você já viveu, qual é o conselho que você poderia deixar para os nossos ouvintes? Assim, vou falar em termos... Eu passei por uma fase muito especial que foi essa minha grande revolução. Eu falo, se eu não tivesse tomado algumas decisões, eu também, não é só tomado decisões, mas se eu não tivesse investido em que uma hora meu projeto de rede social, de como influenciadora, como comunicadora ia funcionar, eu acho que eu não estaria aqui para contar a história. Então, saibam disso, que o seu sonho está muito mais perto do que você imagina, mas existe toda essa fase da construção dele. Né? Então, eu até mesmo... Faz pouco tempo que eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu demoraria, entre aspas, né, 2 anos para entender efetivamente e sentar nesse espaço que eu sempre quis. Porque por 2 anos eu fazia outras coisas, né? Eu tinha outros trabalhos, e eu sempre colocava esse lado da influência como um lado que era o meu terceiro trabalho do dia. Até porque não estava realmente funcionando, as coisas não estavam acontecendo. Mas foi muito curioso, né? Aquele meme que você fica regando a planta e ela vai crescendo, só que você não vê porque ela está no solo. E aí um belo dia, depois de tanto tempo, independente do tempo em si, ela floresce. Então, o que eu dou de dica é: você pode mudar a sua vida sempre que você quiser. Se você quiser construir algo na internet, saiba que vai exigir consistência, disciplina e, por fim, faça o que você realmente ama. Porque quando você ama de verdade e você se sente bem e aquilo ali serve como um propósito para você, não tem dúvida alguma que será um sucesso. E, assim, eu tô no começo da minha jornada. Comecei faz pouquíssimo tempo, vim de uma outra carreira, remodelei minha vida e hoje, assim, eu nunca tive tanto propósito em, sabe, trazer informação, conversar com vocês, é uma coisa que eu realmente gosto. E para cada um tem um propósito, tem um sonho, então é isso. Consistência, continua, e se você precisar mudar, mude. É aquela história, né? Você viu que o trem tá indo para um caminho errado? Desce o quanto antes, senão é uma história sobre trens. É verdade. Ai, maravilhoso. Eu tô muito, muito feliz. Quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui para mim, conversando comigo. Eu amei. Tô muito feliz mesmo. E você que segue a TT, TT, como você tá lá nas redes sociais? Meu Insta é @TTConde, meu TikTok é @TTConde, YouTube, TTConde, e LinkedIn, Stephanie Conde, porque lá eu tenho que usar meu nome real oficial, não meu nome artístico, mas... E outra, tem Spotify também, com o TT Show, que é meu mini podcast, que eu trago meus insights. E se você quiser conhecer moda nos assuntos mais profundos, analíticos, TT Academy. Ou seja, gente, a mulher, ela entrega tudo e mais um pouco. E a gente também tá lá no Spotify, no YouTube, Fran Franceschi. Faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Em especial, eu quero mandar um beijo pros nossos parceiros, que é o Koi Hotel. Você já foi no Koi Hotel? Nunca fui. É no antigo Ibubaiá, ele tá aqui no Paraíso. É um hotel maravilhoso, é um spa urbano, com certeza. Você vai amar. Amei spa urbano. E Caudalie, que é a nossa parceira também. Eu amo Caudalie. Mando um beijo para todos eles. E também um beijo especial, porque hoje eu estou com meu irmão gêmeo aqui, Kleber Carvalho, vendo esse negócio todo acontecer. E é isso, gente. Vamos fazer com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Beijo!